Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online, dando continuidade ao nosso estudo da Epístola de Tiago. E hoje nós vamos juntos estudar Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, o nosso estudo de hoje, quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. É só tocar aí nesse botãozinho vermelho e inscrever-se. Também ativa o sininho para que você receba as notificações. Dá o seu joinha. E se você puder também, faça um comentário a respeito daquilo que você mais aprendeu na aula de hoje. Ok? Vamos orar então. Vamos falar com Deus para iniciarmos a nossa aula. Pai querido, queremos pedir a sua bênção sobre a nossa aula de escola bíblica de hoje, sobre o nosso estudo. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos ensinar, nos dar instrução, direção, orientação, crescimento. Usa esse teu servo como instrumento e ensina a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, hoje Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Existem dias que estamos alegres, mas existem também aqueles dias que nós estamos tristes, dias que sorrimos e dias que choramos. Existem dias de tranquilidade, mas também dias de aflição, dias que estamos saudáveis e dias que temos dores ou nos sentimos doentes. Eu ouvi uma certa vez uma frase que dizia que nós não podemos impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-los de construir um ninho sobre a nossa cabeça. Em muitas ocasiões, não temos como impedir que a tristeza, a aflição, a doença ou a dor cheguem até nós, mas podemos impedir que estas coisas interfiram na nossa fé. Tiago nos mostra como agir em cada situação. O que está aflito deve orar. O que está contente deve cantar louvores. E o que está doente, o que está enfermo, este deve chamar os pastores da igreja para que orem pela cura, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tanto a unção quanto a oração devem ser feitas em nome do Senhor. Vemos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, versículo 34, na parábola do bom samaritano, que o azeite era usado como remédio. O azeite e o vinho foram derramados como remédio sobre as feridas do homem. Então, alguns estudiosos sugerem que a unção com óleo poderia ser o início de um tratamento medicinal para a cura. Mas observe que Tiago diz que é a oração da fé que salvará, é a oração da fé que curará o doente, e não a unção com óleo. Portanto, podemos concluir que aqui especificamente, o azeite represente ou simbolize o poder do Espírito Santo que traz a cura em resposta à oração da fé, Depois ele diz: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Alguns estudiosos afirmam que neste versículo, Tiago pode estar dizendo que algumas doenças, não todas, mas apenas algumas, podem ser consequências de pecados. Assim como Paulo afirma lá em 1 Coríntios 11, do versículo 29 ao 31, que há muitos doentes por participarem da ceia indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Tiago 5, versículo 15,
Na tradução da Bíblia Viva diz o seguinte: e as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. E se a sua enfermidade foi causada por algum pecado, o Senhor o perdoará. Dando continuidade, Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja que Tiago repete a importância e a necessidade do perdão e da oração para a cura. Mas eu preciso fazer uma importante observação. No Evangelho de João, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 3, baseados na equivocada crença de que toda doença é castigo ou consequência de pecados, os discípulos, vendo um homem cego de nascença, perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondendo disse: nem ele pecou, nem seus pais. Eu já vi irmãos, por ignorância, por falta de conhecimento bíblico, dizendo a outros que estão enfermos ou doentes, porque estão em pecado ou porque tomaram a ceia indignamente, fazendo esta afirmação para alguns irmãos. Ainda que os dois casos sejam possíveis, nem todos que estão doentes, nem todos que estão enfermos pecaram ou tomaram a ceia indignamente. Posso até dizer que não é o caso da maioria. Isso é uma minoria, uma exceção. Por isso, eu peço, por favor, não saia por aí dizendo para uma pessoa que a doença, que a enfermidade que ela está enfrentando é porque ela está em pecado. Eu já tive que aconselhar pessoas angustiadas, pessoas que já estavam entrando em depressão depois de ouvirem de irmãos ou de profetas, entre aspas, que elas estavam doentes porque estavam em pecado. Lembre-se, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Esse versículo nos mostra cura física, cura emocional e cura espiritual, ou seja, na oração da fé tem cura completa para as nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.